Olá! O Teoria e Prática de hoje vai falar sobre um assunto muito interessante, principalmente para os alunos, ENAD. E para falar sobre ele, eu estou com a presença de dois coordenadores, professor Elisete, que é do curso de Educação Física, professor William, da Engenharia, e também com a presença de vários alunos de variados cursos. Obrigada pela participação de todos, obrigada pela disponibilidade em vir para a gente conseguir tirar algumas dúvidas deles e outras também que são frequentes. Bom, para a gente iniciar, eu gostaria até de fazer uma pergunta já para o professor William. Professor, o que vem a ser o ENAD? Qual é o objetivo do ENAD? Ok. O ENAD é o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, né? E ele tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes, a qualidade do curso dos estudantes de graduação baseado em suas competências e habilidades de acordo com as diretrizes curriculares propostas pelo MEC. Então, só para eu conseguir entender, quando é feito a matriz do curso, normalmente ela já é direcionada para isso, para que o conhecimento que é obtido, que vai ser obtido nos 4 anos, ele consiga ser testado durante a prova do ENAD? Isso. A prova do ENAD ela é um instrumento utilizado pelo MEC para avaliar, né, para aferir o quão alinhado está o projeto pedagógico do curso com aquilo que o MEC entende que é o necessário em termos de habilidade e competência que o aluno tenha, por exemplo, o aluno de engenharia tenha, quando ele é egresso de um curso de graduação. Então, esse modelo de aferição, essa comparação entre o que o MEC entende que seja um critério de qualidade, um critério de excelência, e o que o aluno apresenta, esse instrumento de avaliação é utilizado pelo MEC na forma do ENAD. Certo. Nós temos também algumas áreas que eu sei que são normalmente avaliadas anualmente. Aí eu não sei se você prefere ou a professora Elisete até responder em relação às áreas. Eu sei que a cada ano são alguns cursos, então algumas áreas são avaliadas. Quais serão as áreas de 2014? Os cursos são avaliados trienalmente, né? No caso, esse ano serão avaliados os cursos da área de ciências exatas, os cursos de licenciatura, os cursos da área de produção industrial e afins. E não só a educação física e engenharia, mas Sim. a FHO também terá outros cursos. Sim, todos os cursos de ciências exatas, no caso as engenharias em geral, as licenciaturas em geral, alguns tecnólogos, né? E outras áreas afins. Também serão. E depois, é lógico, 2015, novos cursos, novas áreas. Certo. Nós temos uma dúvida, até eu já gostaria de passar para os alunos. Cláudia, você tinha uma dúvida, pode, por favor, fazer? Sim. Qual a importância do ENAD para o aluno e para a instituição? Ah, interessante. Existe isso de uma importância maior ou para a instituição ou para o aluno? Não, de forma alguma. O ENAD, né, o resultado do ENAD, ele é tão importante para o aluno quanto para a instituição. Na verdade, ele cria uma grande valorização, né, do currículo do aluno, do histórico do aluno. Eu entendo o ENAD hoje, para o Uniararas, como uma grande oportunidade que o aluno tem de mostrar a qualidade do curso, né? Eu enxergo muitas vezes que um curso é avaliado tendo qualidade ou não, muitas vezes pela sua tradição. Né? Então, o curso tem muita tradição, tem 70 anos de tradição, e o pessoal já entende que é um curso de qualidade. O ENAD vem quebrar isso daí, vem quebrar a tradição. Um curso de 70 anos ele vai ser comparado com um curso de 8 anos, e na hora da prova, os alunos vão estar fazendo a prova, talvez geograficamente em lugares diferentes, mas no mesmo momento, e realmente vai estar sendo avaliado qual curso é melhor. Então, na hora de fazer a parametrização de qual curso é melhor, a tradição cai por terra. O que vai ser avaliado realmente é o quanto o curso ele está de acordo com as diretrizes curriculares pelo MEC. Então, eu acredito que seja uma grande oportunidade para os alunos da Uniararas de mostrar o quanto os nossos cursos são bons, né, e são comparáveis aí aos cursos de excelência e tradicionais conhecidos no Brasil inteiro. Então, isso é bastante relevante, né, esse teu apontamento, porque, de fato, essa comparação com os cursos mais tradicionais, quando há uma divulgação, normalmente o curso tradicional ele fica possivelmente à frente, mas nessa comparação nós conseguimos realmente tirar. E aí a importância também de o aluno perceber isso, que ele pode trazer uma nota bem importante para ele, né, para mostrar isso para a sociedade, para o mercado e também para a instituição. Existem alguns instrumentos que são básicos para o ENAD. Professora Elisete,
O que normalmente o INEP coloca como instrumentos básicos é a prova que o aluno faz, o que é chamado de questionário de impressões dos estudantes sobre a prova, o próprio questionário do estudante e o questionário do coordenador. Então, assim, eu gostaria só de esclarecer isso, porque a prova, nós vamos falar mais sobre ela, como ela é formada, mas nós sabemos que já é o principal que o aluno conhece. O que seria esse questionário de impressões do estudante sobre a prova? Esse questionário, o aluno vai responder ao final da prova. O INEP ele faz uma seleção de questões lá que vão ser avaliadas. Então, além daquilo que ele respondeu na prova, vamos imaginar que o aluno tenha chutado uma resposta lá na prova. Ao final, essa questão está lá para ser avaliada. E aí o INEP pergunta, você viu esse conteúdo em sala de aula? E o aluno responde que não, mas ele acertou a questão. Então, é uma outra possibilidade de avaliação da prova, né, e do instrumento todo. Porque esses dados automaticamente são cruzados. São cruzados. Sim. Além disso, né, esse questionário de impressão sobre a prova ele é um importante instrumento para o coordenador. Porque quando a gente recebe esses dados, a gente pode reestruturar o projeto pedagógico em cima daquilo que o aluno respondeu. Sim. Olha, não vi esse conteúdo em sala de aula. Sem Então, é o dúvida. momento de repensar a grade, né? Qual disciplina vai inserir aquele conteúdo. Então, é um questionário bastante importante pra gente. E é possível dizer que é um processo cíclico, porque, de fato, talvez a partir desse resultado é que o curso pode se recolocar, se redesenhar. Que, de fato, o mercado é bastante dinâmico, a academia também é muito Também tem que dinâmica. ser. E o que seria o questionário do estudante? O questionário do estudante, o aluno vai responder antes de ir para a prova. Aliás, esse ano, se ele não responder esse questionário, ele já vai ser considerado irregular, como se ele não tivesse feito a prova mesmo, né? Esse questionário vai ser respondido no período de final de outubro até um pouquinho antes da prova, até dia 22 de novembro. Nesse questionário, são várias questões, né? Posso citar algumas das questões que o aluno responde ali, que é sobre o plano de ensino, se o plano de ensino foi apresentado pelos professores em sala de aula, a questão da infraestrutura da instituição, né, o que o aluno acha dos laboratórios, enfim. E essas respostas são importantes também para que o INEP faça uma avaliação do curso em si. Exatamente. Tá? Porque o plano de ensino é fundamental. Ele necessariamente tem que ser passado. Os professores são treinados para que passem. Isso. Então, é a impressão do aluno se de fato teve ou não. E aí a estrutura que a instituição tem. Lógico que entre várias outras perguntas. E tem também o questionário do coordenador. O que seria esse questionário? O questionário do coordenador também é um questionário bem extenso, né? Ele faz várias perguntas sobre a infraestrutura, sobre o projeto pedagógico, sobre os professores do curso, titulação. São questões mais burocráticas. Mais burocráticas. Que aí, lógico, o aluno não tem acesso, mas é o reflexo do que é proporcionado a ele. É obrigatório responder tudo isso? É obrigatório responder. Principalmente esse questionário do estudante, né? Que ele tem que responder antes de ir para a prova, como eu falei anteriormente, né? Senão ele vai ficar irregular para o ENAD. E mesmo esse sobre impressões, se ele não responder, também fica irregular? Não, esse não. Esse não necessariamente. Não necessariamente. Certo. Nós temos mais uma pergunta que é a Fabiana. Fabiana, ela tinha uma dúvida sobre a questão dos ingressantes, a questão dos concluintes. Qual era? Gostaria de saber se o ENAD faz uma avaliação tem algum critério de avaliação em relação ao aluno ingressante com o aluno concluinte. Certo. Existe isso, professor William? Sim, com certeza. Como o ENAD é uma avaliação com o objetivo de aferir a qualidade do curso, então ele vai automaticamente aferir a capacidade de transformação da universidade. Ela vai comparar o nível, digamos, intelectual do aluno que entrou na universidade e vai comparar com como que a universidade transformou esse indivíduo e compara, então, esse delta aí do que ele entrou com o que ele saiu e a gente tem, né, aí uma ideia da capacidade de transformação do curso. Esse ano, os alunos ingressantes eles são inscritos no ENAD, no entanto, eles são dispensados, né? A inscrição é apenas para que tenha acesso através do CPF na nota do Enem do aluno. Então, vai ser comparado então, o desempenho do Enem do aluno ingressante com a nota do ENAD do aluno concluinte. Existe aí, então, uma amarração. Isso é bastante interessante. E o aluno que não fez o Enem? Como ele fica?
O aluno que não fez o Enem, mas existe a nota dele. Não, o aluno que não fez o Enem, no caso, a hora de se consultar o CPF do aluno, ele não é computado, né? Certo, Não é- aí não computa, certo. Bom, qual aluno hoje ele está habilitado? Porque vocês têm os dois cursos que os alunos de praticamente quarto período, não necessariamente somente eles, porque alguns alunos que talvez não conseguiram se formar também têm que fazer. Mas quais são os alunos que estão habilitados para o ENAD de 2014? Os alunos habilitados para o ENAD de 2014 são aqueles que já cursaram 80% da grade do curso e têm condições de colar grau até agosto de 2015. Ah, então ainda é feito essa análise. Vocês precisam fazer esse levantamento. Exato. Não necessariamente que ele vá colar grau até agosto, mas se ele tem condições, ele também é inscrito. Exato. Ele também é inscrito. Pode acontecer de um aluno que não esteja mais na instituição ser chamado, então, para fazer a prova? Sim, desde que ele esteja ainda vinculado ao curso, né? E vamos imaginar um aluno que concluiu todas as disciplinas e deve estágio. Ele é um aluno que já cursou 80% da grade e, teoricamente, ele tem condições de colar grau até agosto de 2015. Sim. Ele é inscrito. É inscrito. É inscrito. Não necessariamente que ele vai fazer, Exato. mas ele é inscrito. Ele é inscrito. E até aí tem uma dúvida que é da Camila. A Camila, ela também quer saber sobre essa questão do estudante. Qual era? Eu gostaria de saber o que acontece se o estudante não participa da prova. O aluno que não participa da prova, ele vai ficar como irregular no ENAD. E aí ele vai ter um prazo que ele pode se justificar perante a INEP, né, com um atestado médico, informando o porquê que ele não fez a prova. Existe a possibilidade também, se ele não fizer isso, se ele não entregar essa documentação, a instituição, quando também abrir o sistema do INEP, ela vai inscrevê-lo como aluno irregular. E aí tem que aguardar o parecer do INEP. E o que acontece, professora? Se esse aluno se mantém irregular por um tempo, tem algum prejuízo para ele ou para a instituição? Enquanto ele não ficar regular com o INEP e o ENAD, ele não cola grau. Porque o ENAD ele é um componente curricular. É como Ou se seja, fosse diploma zero. diploma zero. É como se fosse uma disciplina. É como se você tivesse tirado zero numa disciplina. E aí ele fica aguardando essa regularização com o INEP, né, para conseguir colar grau. Normalmente há uma regularização, Sim, normalmente sim. ocorre. Mas se ele precisava fazer uma pós-graduação, dependendo desse diploma, ou algum emprego, ele não consegue por um Ele não período o quê? De um consegue. ano, mais ou menos? 6 meses. 6 meses. 6 meses. É o que- Normalmente abre em janeiro, né, para ele fazer prestar contas, né, com o INEP. E aí, mas normalmente só vai sair lá para julho. Então, se ele passou no concurso e ele precisa assumir imediatamente, ele vai perder esse concurso porque ele não vai conseguir se formar. Então, realmente pode ser um prejuízo bastante grande. E para a instituição? Algum prejuízo? Não, para a instituição não. Se ele não fizer, ficar irregular, a única coisa que tem que ser em feito o acompanhamento. Exatamente. Em algum momento, ele vai ter que ficar regular, né? E aí a gente acompanha. Assim. A secretaria tem um trabalho bem interessante aqui na Uneraras. Certo. Nós temos também uma dúvida que é da Bruna. Eu gostaria de saber como é a estrutura e o formato da prova. A prova ela é dividida em duas partes, né? Dividida uma parte de formação geral, que são perguntas e conhecimento geral, e a parte de formação específica, que daí vai ser específica para cada área do conhecimento, né? Dentro dessa própria estrutura, a gente vai ter, então, são 40 questões, a prova é composta de 40 questões, são 10 questões de formação geral e 30 questões de formação específica. É importante salientar também que existe um peso diferenciado, né? Então, 25% do peso da prova é nas questões de formação geral e 75% é dedicado à formação específica. A gente até tinha colocado já aqui, que aí é bom pela tua pergunta. Então, formação geral, 25%, componente específico, isso. 75%. Perfeito. Essa formação geral, ela vem de onde? Quais são os conceitos? Para os dois cursos seriam iguais ou não? Sim. Formação geral, igual. Sim. Conhecimentos gerais, praticamente. Isso, as questões de formação geral, ela é idêntica para todos os cursos. E está relacionado a atualidades, né? É muito importante hoje que um profissional ele conheça a realidade em que ele está atuando. Então, por esse motivo, essas questões
fazem parte da prova, Independente da área. independente da área. Ok. Bom, nós temos mais algumas dúvidas, até da própria plateia, e mais alguns conceitos para serem apresentados. Mas a gente fala sobre ele no próximo bloco, ok? O Teoria e Prática volta já. O Teoria e Prática está de volta. Bem, nós temos mais uma informação que ela é muito importante e aqui foi colocado só o link de uma forma geral, que é portal.inep.gov.br, mas, de fato, os coordenadores normalmente auxiliam os alunos porque tem alguns locais específicos para que o aluno possa entrar. Professora Elisete, entre os dias 21 de outubro e 23 de novembro é o momento em que o aluno tem a permissão de fazer a impressão desse cartão de informação do estudante. Tem alguma coisa que tem que ser feita antes, durante esse processo? Existe algum procedimento específico? Érica, tem sim. Ele só vai conseguir fazer a impressão do cartão após responder o questionário do estudante, que nós já falamos anteriormente. Certo. Então, aquele questionário, se ele não responde, ele não consegue fazer essa impressão. Não, ele não consegue. Esse cartão vai estar ao final, né? A hora que ele finalizar a resposta, aí vai aparecer a opção para ele fazer a impressão do cartão. É nesse momento que ele sabe o local da prova? Isso, é nesse momento que ele vai ser informado do local da prova. Nesse momento. Então, para você que assiste, para o aluno que assiste, isso é muito importante. Guardem a data e, principalmente, se tiverem alguma dúvida, o auxílio do coordenador. Isso, e eu até queria fazer uma correção, porque anteriormente eu disse que esse questionário ele seria respondido no período de 21 de outubro a 22 de novembro. Mas ele pode responder esse questionário até 23 de novembro, às 11h59. Ou melhor, às 23h59. O problema é não responder e não ter acesso a esse local anteriormente. Então, na dúvida, é melhor responder antes. Isso. Certo. A Graziela. A Graziela tinha uma dúvida. Qual é, Graziela, por favor? Eu quero saber como são selecionados os alunos que vão participar da prova. Ah, tá. Nós falamos anteriormente até sobre alguns critérios. Há alguma seleção por parte da FHO? Não, não há nenhuma seleção. Os alunos que atendem os critérios colocados, né? 80% da grade cursada, conseguir colar grau até agosto de 2015, todos que estão nessa condição são inscritos para realizar o ENAD. Não há uma seleção pela Fundação. E nem é permitido, né? Não, nem é permitido fato, também. Porque nós temos que nos isentar de toda essa relação de seleção. Ok. Bruna tinha mais uma dúvida também. Por favor, Graziela, só o microfone. Qual era, Bruna? Eu gostaria de saber quem está dispensado de fazer a prova. Porque talvez exista essa questão. Isso. Quais são os alunos ou quais são os critérios que normalmente podem servir como dispensa de aluno? Bom, os alunos os ingressantes, né, e aqueles que ainda não concluíram 80% da grade, são os alunos dispensados, e também os alunos que estão fora do país, mas eles precisam comprovar. Então, digamos que eles estão no intercâmbio, fazendo um curso fora, eles têm que enviar para o INEP uma justificativa, né, com um documento que comprove essa estadia deles fora do país. Certo, então, de fato, tem que ser bem regularizado. O aluno que não cumpriu essa carga horária necessária dentro do curso, ele não precisa se preocupar, né? Porque a secretaria e vocês, coordenadores, já
fazem toda essa triagem para passar para o aluno? Sim, Érica, a gente faz toda a triagem, né? A gente encaminha depois para a secretaria quais são os alunos que vão ser inscritos. A pesquisadora institucional, ela nos ajuda na inscrição lá no INEP. Então, o aluno que não concluiu ainda, né, 80% da grade, pode ficar tranquilo. Não vai Certo. haver nenhum Se não foi problema. avisado, ele já sabe. Exatamente. Normalmente vocês avisam os alunos, eu vou chamar de alunos regulares, os que estão conosco ainda dentro da instituição. Vocês avisam com quanto tempo de antecedência? Olha, as inscrições, elas encerram em final de agosto, né? A partir do momento do final da inscrição, a gente já começa a fazer a divulgação em sala para eles. Tá, e aí, Às com vezes até todos os antes mesmo, né? procedimentos? Para ter certeza, às vezes a gente vai consultar o aluno, né? Saber se ele tem condições de terminar até agosto de 2015. Então, a gente já vem fazendo um trabalho do ENAD desde o começo do ano, né? Sim, com justamente para auxiliá-los, que eu acho que é o mais Exato. importante para que não tenham dúvidas e se programem, eles. talvez, Exato. para essa situação. Certo. Bom, em relação à dúvida também da Bruna. Não, a Bruna nós já falamos, perdão, a Fabiana. A Fabiana, ela tem mais uma dúvida em relação ao desempenho. Então, a minha dúvida é se o aluno tem acesso ao seu desempenho após a prova do ENAD. Tá. Eu sei que existe um conceito geral, mas o aluno consegue ter acesso ao seu desempenho individual? Sim, sim. O aluno tem acesso, após a realização da prova do ENAD, né? Ele tem acesso a um boletim de desempenho e lá vai ser apresentado como que o aluno foi, né? E o aluno pode utilizar isso daí para uma análise crítica, né? Para tentar entender, afinal de contas, qual foi a relação dele com o desempenho obtido pelo ENAD, né? Normalmente, nós aqui da instituição temos acesso a essa nota individual do aluno? Não. É importante salientar que a nota do aluno ela é sigilosa para o aluno, né? Então, no histórico escolar do aluno, consta apenas que o aluno ele é realizador dessa prova. O aluno que não faz a prova, o aluno que não está no regime trienal, vai constar no histórico dele, o aluno foi dispensado do ENAD. No entanto, esse ano, por exemplo, os alunos que são das áreas que vão realizar a prova, vai constar no histórico que o aluno realizou a prova do ENAD. Isso é a única informação que ela é pública, no caso, né? Através do histórico. Mas a nota do ENAD ela é sigilosa e ela é exclusiva do aluno. Para né? nós, uma média. Exato. A gente vai ter apenas a ideia da nota global do curso. Né? Então, mas aí eu acho que é bastante relevante também, porque como eu também dou aula e já tive alunos passando pela questão do ENAD, a dúvida deles sempre vem nesse sentido. No histórico diz que o aluno participou do ENAD naquele ano, mas esse aluno não precisa necessariamente mostrar a nota para nós, um exemplo. Mas uma empresa pode solicitar essa nota? Essa é uma discussão realmente interessante, né? Porque teoricamente, a nota do ENAD ela é para ser sigilosa e exclusiva do aluno. No entanto, nos processos seletivos das empresas, nada impede que a empresa peça, né, ao ver que o aluno tem no histórico escolar, é realizador da prova do ENAD, não há nenhum empecilho que a empresa ela solicite o boletim do ENAD. Né? São questões que, inclusive, cria uma certa polêmica em torno, né, do qual que é o grau de sigilo dessa nota individual do aluno. Mas se nós levarmos por uma questão estratégica, eu acho que até é interessante. Se o aluno de fato vai fazer essa prova e quer mostrar um bom desempenho, nada impede que, tendo um bom desempenho, isso seja muito bom para ser apresentado para uma empresa. Claro, aí que está, eu retorno na questão nossa aqui da Uniararas. Né? Eu entendo que essa é uma posição que para a gente é vantajosa. Né? A partir do momento que a gente monta um curso com uma grade curricular que está intimamente ligado com as diretrizes curriculares. E a gente acredita no potencial das máquinas transformadoras, nossos professores, laboratórios, etc. Então, assim, a gente tem a certeza de que o aluno, né, ao se dedicar a fazer a prova no dia 23, ele vai bem. Então, a questão da prova, de repente, pedir o resultado dessa prova, a gente tem que entender que isso daí é uma vantagem competitiva para o nosso aluno, né? E não, né? Então, assim, essa é uma perspectiva vantajosa. Eu entendo, novamente, recuperando o que eu já tinha comentado, para mim, o ENAD, né, ele é uma grande oportunidade para o aluno da Uniararas, tanto no requisito da nota global para o curso como um todo, na valorização do seu currículo, na valorização do seu curso, né, da sua imagem como egresso
né, no curso de engenharia, educação física e outras áreas afins, como também no próprio boletim, né? O aluno pode, inclusive, anexar esse boletim, se ele quiser, no currículo vitae dele, né? Então, e é muito interessante porque eu acho que aí já responde algumas dúvidas, ou uma dúvida que é muito importante para o aluno, e eles falam sobre isso constantemente, que alguns acreditam que a nota do ENAD serve simplesmente para a instituição e não para ele. Mas hoje nós vemos que isso não é uma realidade. Assim como o Enem tem servido como parâmetro para o ingressante do curso superior, o ENAD pode servir como parâmetro tanto para o mercado de trabalho como talvez para um MBA, uma pós-graduação. Então, eu acho que essa tua resposta já vai bastante, né, a favor nesse sentido. Já responde realmente essa polêmica que o aluno nos traz, né? Bem, uma dúvida. Como que o aluno saberá o local da prova? É só acessando, de fato, esse cartão de estudante que ele tem acesso ao local da prova? Além, né, do acesso a esse cartão, na instituição nós também divulgamos em sala de aula. Tá? É feita uma listagem, né, e a gente divulga para o aluno o local em todas as salas. Para que ele tenha, de fato, esse Isso. acesso. Se ele tiver alguma dúvida, procurar o coordenador do curso. E aproveitando, professora, quem aplica essa prova e como ela é? Quais são os critérios? Os critérios nós falamos a respeito, mas se tem alguma particularidade que ainda não foi dita sobre ela? Olha, a prova, toda a organização dela, desde a confecção da prova até a aplicação, é toda a responsabilidade do INEP, né? A gente não tem acesso a nada. O INEP que contrata os fiscais, até mesmo ele tem uma comissão que vai confeccionar as questões. E as questões são questões bem elaboradas, né? São questões que trazem relação com textos, relação com imagens, com charges, com quadros. Então, não são questões... O que é isso? Né? Simples. Simples. São questões que elas vão fazer uma relação com a realidade, né? Com Talvez a prática de mercado, com a toda prática a teoria, do mas mercado. são mais complexas, mais elaboradas de fato. São questões bem mais elaboradas. E o que o aluno vê na instituição, tem algo que se assemelha a isso? Aqui na Uniararas, nós temos o Sistema Programado de Avaliação, que é uma prova que tem uma proximidade muito grande, né, com as questões do ENAD. Então, nessa prova, a gente procura fazer essa relação, né, construir questões mais elaboradas, que façam uma interdisciplinaridade entre conhecimentos e conteúdos dados em sala de aula. Então, de fato, assim, se o aluno quiser, já é uma forma de se preparar para essa prova. Não necessariamente como se fosse um simulado de concurso, mas ele já consegue porque a prova ela é um tanto parecida na elaboração das questões. Exato. E essa prova ela é feita desde o primeiro ano, né? Então, ela não é uma prova só para o ano de ENAD. Sim, ela é uma prova que ela acompanha a gente desde o primeiro ano até o final do quarto ano. E, além de preparar, né, para essas, imagino, para avaliações externas, a gente também tem a questão do aluno se preparar para concursos que ele vai fazer. Estava conversando com o William aqui, ele está dizendo que logo após o ENAD vai ter um concurso da Petrobras, né, William? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. O ENAD ele é um sistema de aferição da qualidade do aluno egresso dentro da Uniararas. E ela é uma base, uma premissa para ver qual que é a qualidade, por exemplo, do engenheiro mecânico, engenheiro de produção, engenheiro de computação. O mesmo princípio atinge, por exemplo, os concursos públicos, né? Então, o aluno que se prepara para uma prova do ENAD, o aluno que tem êxito na prova do ENAD tem uma grande probabilidade de também ter êxito em concursos públicos em geral, porque a premissa é a mesma. São mecanismos de aferição que têm a mesma premissa, que é medir a qualidade do aluno egresso, né? Então, como ele já tinha colocado, no final desse ano vai ter um concurso da Petrobras, que é um concurso de grande interesse para os alunos da engenharia, que inclusive, né, diversos que vão estar fazendo a prova do ENAD, inclusive se inscreveram para fazer esse concurso. Então, é alinhar, é procurar entender que seja ENAD, seja a prova de concurso, são ferramentas de aferição que vão estar simplesmente comparando o que é esperado que o aluno saiba
na sua área e o aluno realmente o aluno realmente entende e aprendeu ao longo do curso. Então, o aluno que vai bem no ENAD, ele automaticamente vai bem nesses concursos Sem públicos. dúvida. Já está preparado e pode, talvez, entrar Com certeza. passar num concurso. Com certeza. Nós temos também uma pergunta da Beatriz. Por favor, Beatriz. Eu gostaria de saber qual o tempo de realização da prova. Qual é o tempo? Existe um tempo mínimo e máximo? Tempo mínimo 1 hora. Se o aluno ficar menos que 1 hora, ele também entra na categoria de irregular no ENAD. E o máximo 4 horas. 4 horas. Até nós temos, eu já vou aproveitar esse momento, que nós temos aqui as informações de data e horário. Então, a prova, só para até vocês confirmarem se é isso mesmo, dia 23 de novembro, o aluno ele tem que estar, ou deveria estar lá até pelo menos 12h15, e a prova se inicia a 1 hora. Então, a partir desse momento, se ele não estiver dentro de sala, ele não pode realizar a prova. A partir da 1 até as 14 horas, no caso, ele não pode sair. Não pode sair. E a partir dessa 1 hora, quando ele sai, ele pode levar o caderno de questões com ele? O caderno de questões só depois de 3 horas de prova. Então, ele necessariamente precisa se manter em sala por esse tempo. E, no máximo, 4 horas de prova. No máximo 4 horas. Uma prova bem feita, 4 horas. Olha, Érica, 4 horas. O ano passado nós tivemos alunos que nem 4 horas foi possível fazer a prova bem feita, né? Então, porque, realmente de fato, precisa... Pode falar, William. É importante que o aluno entenda que a prova do ENAD é uma ferramenta de mensuração muito bem feita, muito bem estudada, né? É que nem uma prova da engenharia, como ela é trienal, são 3 anos de desenvolvimento dessa prova. Sim. Então, o aluno tem que compreender que se você tem 4 horas para fazer a prova, e se ela vai aferir 5 anos um curso de engenharia, ou 4 anos, um curso que seja, ela vai estar muito apertada, né? Então, são 40 questões, o aluno tem 240 minutos, né? O aluno tem 4 horas, então é bastante apertado. Então, assim, pensar em sair depois de 1 hora, que é um requisito mínimo, é pensar automaticamente em mal na prova. Então, assim, o aluno tem que pensar como que eu vou fazer para realizar essa prova nessas 4 horas, né? Então, ficar as 4 horas é algo que o aluno vai ter que ficar de qualquer forma, né? A maior preocupação do aluno não é se ele pode sair antes ou não, é como que ele vai conseguir fazer essa prova de alta complexidade em apenas 4 horas. Sim. Então, usar as 4 horas é uma premissa mínima. Sim, sem dúvida. E concordo plenamente. E aí, nós temos só mais 2 questões. Dúvida. Como é calculado o conceito em relação ao curso? Somente a nota do aluno nessa prova, ou a média, que vocês chamaram de média global, é a nota que é dada ao curso ou não? Existem outras ferramentas? Há outras ferramentas. Além da nota do aluno, é considerado, por exemplo, o número de doutores, o número de mestres que há no curso, a infraestrutura da instituição. Então, na verdade, a nota do aluno é alguma coisa que compõe a nota final. Exatamente. Quando sai essa nota para o curso? 16 de dezembro. Então, 16 de dezembro até que nós temos um resultado até que 16 de dezembro, é a né? nota do aluno. Mas o conceito do curso, só depois. É só depois. Só posterior, em 2015. 2015. Normalmente, 1 ano depois vai sair essa nota. É aí que nós vamos vibrar com todos os cursos que fizeram em 2014, né? Para mostrar de fato o que eles viram nesses 4 anos. Certo. Alguma pergunta mais de vocês? Não? Ok, então eu agradeço a participação de todos, agradeço professora Elisete, professor William, e de fato acho que esse é um momento muito esclarecedor. Espero sucesso para os alunos, para os colegas de vocês, não só para os 2 cursos que estão aqui representados, mas para todos da instituição. É isso aí. Para você que nos assiste, atenção, 23 de novembro é a data. Além disso, caneta preta e um documento com foto. Lembrem-se disso. Até a próxima.